E como está Santa Catarina com relação à infraestrutura dos conselhos tutelares? Hoje, dos 293 municípios catarinenses, todos possuem conselhos tutelares? Então, Renato, essa pergunta eu vou te responder, mas quem sabe não com 100% de propriedade na minha resposta, né? Até o meu conhecimento, todos têm, né? Quanto à infraestrutura, cada município com a sua, né? Que é o que a lei diz. É muito clara, né? Todos os municípios precisam ter, dependendo do porte, né? Pequeno, médio porte, mas ele precisa ter, no mínimo, um conselho tutelar com 5 conselheiros tutelares. Aí que começa a complicar, né? Da infraestrutura para ele funcionar bem. Exatamente. Tá, né? Florianópolis, por exemplo, nós temos 3 conselhos tutelares. Um no continente, um no centro e outro no norte da ilha. Né? Então, nós temos 15 conselheiros tutelares para estar trabalhando essas questões aqui no município de Florianópolis. É suficiente ou não? Nós estamos planejando a ampliação de mais um conselho tutelar. Mas estes 3, né, nós temos o do centro, né, que trabalha toda a região central e sul da ilha, o norte, por conta dessas questões, inclusive, que a gente já colocou aqui, pelo número bem grande de denúncias, né? Então, foi aberto justamente lá no norte, outro no continente. Então, na verdade, assim, o número de habitantes, existe uma meta proposta, né, na lei que regulamenta. Então, Florianópolis está, inclusive, acima da meta em números de conselheiros tutelares. Como atua o programa Sentinela? O programa Sentinela, ele é tripartite, ele é Estado e União, ele é município e União, como é que ele funciona? Ele recebe verbas federais, enfim, mas ele é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né, aqui do nosso município. Ele é um serviço que a gente chama de média complexidade, ou seja, onde há situação de violência, de risco de rompimento familiar, né, de laços familiares. Ele funciona ali na Cidade da Criança, na Agronômica, quase em frente ao Hospital Infantil. E funciona do seguinte modo: nós recebemos as denúncias ou seja, alguém faz uma denúncia, seja pelo Disque 100, seja pelo 0800 do município, seja pelos conselhos tutelares. Todas essas denúncias, independente do canal que entra, elas vão para a averiguação no conselho tutelar da região onde a família reside. Os conselheiros ou o conselheiro responsável, ele faz a primeira averiguação, dá os primeiros encaminhamentos e ele, observando que existe de fato uma forte suspeita de que há uma situação de violência, encaminha para o Serviço Sentinela. Lá no Serviço Sentinela, chegando a denúncia, ele passa por uma etapa primeira que é de diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele pode levar até 6 meses. Né, a gente observa se existem mais crianças vítimas de violência, se ela é aquela única criança. Às vezes nós atendemos um caso e percebemos que há outras crianças envolvidas de outros núcleos familiares, de outras famílias, enfim, né? Depois de passar desse diagnóstico, a gente dá os encaminhamentos necessários. Se é um caso onde não se confirmou a suspeita, o caso é encerrado, encaminhado, enfim, para os equipamentos sociais que a família necessitar, se for o caso. E se a gente observa que, de fato, o diagnóstico foi positivo de que existe uma situação de violência, ele é encaminhado para a equipe de acompanhamento, que prestam acompanhamento à família e à criança e adolescente pelo período mais ou menos de 2 anos. Agora, a gente ampliando mais a discussão para crianças vítimas de violência de uma forma geral, não necessariamente a prostituição, mas o abuso sexual, a agressão e por aí vai, sempre é um processo traumático, né? Sim. Sempre é um processo traumático. Imagino que quando não há separação, quando não sai de casa um dos agressores, e às vezes há esse constrangimento, que é o mantenedor da casa, tem muito disso também, né? Ainda quando o agressor é afastado do lar, existe
essa situação, né? Porque muitas vezes, na violência sexual, por exemplo, parece estranho, mas muitas vezes a criança mantém um afeto por aquele Sim, ela não consegue diferenciar o que é agressão, de repente, ela não percebe se aquilo ali é uma agressão, ela pensa que aquilo ali pode ser um gesto de carinho. E muitas vezes a gente percebe que a medida que é tomada é o abrigamento daquela criança, né? Em muitas situações a gente percebe que ali feita a análise e que na verdade existem mães, inclusive, que negligenciam a situação. Claro. E que a criança, mais uma vez, né, é vitimizada porque ela é abrigada. Mas é complexo isso, né? Quando o mantenedor do lar é o agressor. É um negócio delicado isso, financeiramente falando também, né? A mãe, ela sabe que o caso acontece, tem até aquela propaganda, né, dessa campanha que fala da exploração, na mesa e tal, de jantar e tal. A mãe, ela tem conhecimento do caso. Quer dizer, o mantenedor é o abusador. E há casos em que a mulher, ela participa, né? A gente já atendeu casos em que a mulher participa do abuso. E há casos em que são mais raros, mas há casos em que as mulheres abusam, né? Então... Agora, para tratar de uma família dessas, é um negócio que a gente precisa de uma rede pública, né? Trabalhada e voltada. É um trabalho que é bem importante, que envolve, na realidade, o conjunto de ações mesmo, né? Tanto de prevenção, no caso, antes, né? Como a gente estava falando, no sentido da educação mesmo, social, até para alterar mesmo uma mentalidade na sociedade, no sentido mais abrangente, de prevenir, da ação policial mesmo, de saber, de identificar como está sendo feito, que é muito importante para a sociedade, né? De evitar, a pergunta que foi feita é muito importante mesmo, porque precisa se evitar esse tipo de situação. E, ao mesmo tempo, claro que tem o aspecto da psicologia, tanto de prevenir, né? Porque tem o aspecto psicológico de atuar junto, né, nas instituições, e também, claro, quando a situação já está instalada, no caso, né, quando tem essa situação na família, aí a intervenção não é só com a criança, né, aí é com a família, porque, por exemplo, um pai, é claro, uma mãe que abusa de um filho, é seguro que esse pai e essa mãe tem um problema emocional. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Então, é claro que o trabalho tem que ser feito com esses pais para que se resolva o problema e se evite que se perpetue, porque, né, como foi colocado pela colega, você sabe que se essa criança for abusada, muito seguramente possa se perpetuar. Aí vem aquela questão da ressonância sociológica, né? Vai isso se estender a outras gerações. E o tratamento é longo, né? Claro, com certeza. É um tratamento longo, muito longo, né? Que demanda aí muitos atendimentos com esses profissionais. Quer dizer, é sempre aquela questão, né? Todo problema social, né? Quando você vai tratar, quer dizer, esse tratamento custa muito. E neste caso, custa muito tempo, né, para estar tratando tanto a família, né, porque o programa Sentinela trabalha a família e a criança. Então, não é a criança e a família, né? É importante que diga que no Serviço Sentinela nós contamos com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, temos pedagogos também, né, no Serviço Sentinela. E o objetivo primeiro, assim, nosso, é quebrar esse ciclo de violência, né, proteger. O nosso objetivo primeiro é proteger a criança, quebrar esse ciclo de violência. A psicoterapia que é necessário à vítima e também aos seus familiares, é claro que a gente faz um trabalho lá psicoeducativo, enfim, mas também nós encaminhamos para parceiros, né, para que essa psicoterapia ela possa ser feita, porque ela é um processo prolongado. Muito bem.